Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, edição especial Razões para Acreditar. E hoje estou no lugar mais lindo do mundo, um pedacinho do céu, que é uma verdadeira razão para acreditar. Estou aqui ao lado da minha querida Adriana. Oi, Adri, tudo bem? Que bom que você veio. E o convite foi mais do que especial, porque eu conheço a Adriana há muito tempo. Ela já esteve aqui no Empreendedoras, quando a gente estava gravando ainda lá na Max. E, gente, hoje nós temos uma história mais que linda para contar, mas é uma história de sonho. Muito. E eu pude acompanhar esse sonho de perto, então vai ser uma alegria muito grande conversar um pouquinho sobre esse assunto. Em primeiro lugar, para quem não te conhece, quem é a Adriana? Eu não consigo não fazer referência a Chili Beans, né? Porque muita gente de Itajubá, muita gente que me conhece até do Empreendedores, porque eu já tive aqui enquanto Chili Beans, né? E que é a Melissa. marca de óculos, e Melissa, que a Jaqueline é muito mais a cara da Melissa, eu acho, né? Mas nós somos sócias, éramos sócias na Chili Beans, somos sócias na Melissa. E aí foram 5 anos muito felizes, foram 5 anos maravilhosos que eu tive à frente da Chili. Foi um crescimento que foi super importante para que tudo isso aqui fizesse muito mais sentido agora. Verdade. Aí, mas eu já tô me livrando disso também. Hoje, quem que é a Adriana? A Adriana do Joe, mãe do Miguel e do Gabriel. E dona desse lugar aqui, ó. Dessas cabanas Meu sonho, olivais. meu lugarzinho no mundo. Não é? Agora aqui. você é a Adriana das cabanas. Sim. Vem aí, Adriana. Não, vem não, já é a Adriana das Sim, cabanas. sim. Agora no plural. É, literalmente das cabanas. Você Exatamente. já colocou cabanas, porque você já viu? sabia Sim. que ia vir aí. Estamos indo pra Ô, segunda. Adri, mas antes da gente entrar em muitas coisas da sua história, como que surgiu essa ideia de negócio? Porque, assim, você já estava lá no modelo de franquia, totalmente organizado. O que aconteceu que você falou assim, vou empreender nesse ramo? Por quê? Vamos lá. No último ano, sobretudo de Chili Beans, eu vi o quanto eu vinha sendo ingênua. Porque quando começou a Chili, os meus filhos eram pequenos. O Gabriel era um bebê, o Miguel era uma criança que estava no ensino infantil, demandava muito pouco. Se eu tivesse gente de confiança para manter eles alimentados e limpos e em segurança, estava resolvido. E eu achando que quando eles forem crescendo, as coisas vão melhorar, vão ficar mais fáceis. Vou ter menos trabalho. Pois é. E aí eu moro em Maria da Fé, sempre morei, né? Enfim, depois que formei, trabalhei fora e tal, mas moro em Maria da Fé já tem muitos anos. E aí eu tava muito, assim, muito mal. Inclusive, vou te agradecer mais uma vez e vou te agradecer pelo resto da vida, e eu já me emociono por isso. Porque você me deu a mão e me tirou de um buraco muito feio, muito fundo. E aí eu vi que o que estava me fazendo mal era viver com o corpo num lugar e a cabeça no outro. Se eu estava na minha casa, em Maria da Fé, cuidando dos meus filhos, eu estava preocupada com a loja. Porque a loja precisa vender, me pesava muito o fato da loja precisar se dar lucro e virar e tudo, mas sobretudo porque eu me preocupava muito mais com a Jaqueline, porque me pesa muito a responsabilidade de cuidar do que é do outro, né? E ela confiou em mim para fazer aquilo. Só que se eu tava na loja, eu tava com a cabeça aqui. Então, se o meu corpo estava em um lugar, a cabeça parece que automaticamente estava em outro. Isso foi me consumindo. Sim. E os meninos sempre aumentando a demanda deles, e escola, e não sei o quê, e enfim, muitas coisas. E aí o Joe um dia chegou, né? Eu acho que isso eu não te contei como que foi comprado esse terreno. Aqui antes plantava batata, como a maioria da zona rural que Maria da Fé sempre foi. A gente entrou na decadência desse ciclo da batata e a Maria da Fé começou a vislumbrar um futuro no turismo, principalmente com os azeites e com as oliveiras e com o cultivo da azeitona, que faz muito sentido no frio que faz aqui em Maria da Fé. E aí ele me mandou uma foto de um lugar que ele tinha achado pra gente fazer um sítio. E aí ele me mandou a foto e isso virou um meme interno, assim. Que ele só me mandou uma foto e falou pra mim, o que você acha? Eu falei, acho longe. Aí ele falou, mas como você acha longe? Você nem sabe onde é. Eu falei, não, mas só pelo jeito é longe. Porque ele também não tinha se interessado. Quando ofereceram, falaram o bairro que era, ele falou, eu não tenho certeza, acho que não tô no momento. Igual a gente falou, né? Sim. Não tô no momento. Mas quis Deus que a gente estivesse aqui. Porque uma pessoa que começou a construir aqui, comprou material de construção na loja dele, o caminhão veio, isso há 4, 5 anos atrás, não tinha estrada direito, não tinha nada, o caminhão ficou atolado. E ele precisou subir para poder fazer o resgate ali, organizar o resgate do caminhão. E aí quando ele subiu, e aí conversando com uma pessoa, conversando com a outra, ele falou,
não, mas é aqui? Nossa, Não, imagina a pera, hora que ele chegou não. aqui. Então, assim, e aí ele se apaixonou pelo lugar, e aí depois eu vim. E se você me perguntar, mas por que da cabana? Eu não sei, eu não me lembro. Não me Olha, lembro. eu acho que até preciso falar. Quem vier aqui, eu falo, não venha, porque se você vier, você não quer ir embora para começar, mas assim, da hora que eu cheguei até agora, é uma presença da natureza tão forte, é opressora, assim, uma presença divina. É É maravilhoso. muito, dá uma paz interior. Eu A acho que ele vista deve que ter a gente sentido isso. tem aqui, E eu né? não lembro das nossas conversas, quando a gente estava já, né, você já estava fazendo um trabalho junto comigo, eu lembro de você comentar desse sonho, né, desse negócio que você já tinha visto algumas e que você achou encantador. Eu acho que você enxergou como uma oportunidade de negócio, né, também. Eu Num não sei se segundo no segundo momento. momento, agora como vocês chegaram a decidir a ideia de fazer para vocês? Vocês fizeram primeiro para vocês, morarem? Sim, com certeza. Tanto que é uma das poucas cabanas no país Uhum, nesse estilo, seguindo exatamente a essência de um projeto, uhum. que é porque a gente está vindo de uma onda de cabanas, né? É uma Sim. coisa que está virando uma moda e tudo. Mas existem alguns pré-requisitos para que o projeto essencialmente seja aquilo que ele se Não, e eu lembro que foi propôs. uma das primeiras coisas. Antes de você começar aqui, você falou assim pra mim: eu quero com esse cara. É. Um abraço pro Roger, ele vai Eu assistir, veio quero me com esse assistir. aqui. Você me Exato, mostrou o Instagram dele. Olha o que ele fez. Olha isso, toda apaixonada exato. já. Você ainda estava lá nas lojas, Sim, né? Era um sonho que parecia tão distante. Eu ainda estava no outro foi. escritório. Adri, como que você se transformou nessa mulher aí? Porque assim, eu acredito que assim como muitas pessoas, às vezes assim, quem te conheceu ali na loja já acha assim, nossa, ela parece chique, ela parece fina, maravilhosa, já nasceu assim, é herdeira, não sei, né? Talvez a pessoa pode ter essa sensação, como muita gente chega aqui nesse lugar e pensa assim que tudo vem fácil, né? Não. E a ideia desse podcast é realmente impactar empreendedores que às vezes estão no começo ou estão sonhando ainda, nem estão ainda empreendendo ou pessoas que estão vivendo uma realidade muito desafiadora, como diz o Flávio Augusto, gosta muito de falar, né? Que ainda estão muito no sistema. E aí, como sair desse lugar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho também qual é a sua verdadeira prova de que existe uma razão para acreditar. Onde que sai essa Adriana antes da faculdade ainda, né? Qual que é a sua história? Quem é você? Vamos lá. A minha história, eu brinco que hoje eu já passei de um ponto, de uma linha, que eu vivi mais tempo com o Joe, que é o Jonathan, que é meu marido, que é o meu Joe. Eu já vivi mais tempo com ele do que sem ele. Nós fizemos 15 anos de casado, mas já estamos há mais de 25 anos juntos. Foi meu primeiro namorado. E foi ele que fez essa Adriana que está aqui hoje. Eu não tenho dúvida disso. Eu vim de uma família humilde, nunca passei dificuldade, nunca passamos fome, não tenho uma história trágica para contar, Uhum. mas uma família que é a família da maior parte dos brasileiros, que trabalha muito. Meu pai trabalhava na roça, minha mãe é manicure. A gente foi, eu e minhas irmãs fomos uma das primeiras a fazer faculdade em casa, a gente nem entendia muito bem como é que era isso. E aí, eu me formei enfermeira e trabalhei 13 anos na enfermagem. E o Joe Hum. formou como fisioterapeuta, mas nunca gostou, nunca exerceu. Uhum. E o pai dele sempre teve loja de material de construção, que também era vendedor, saiu da loja, abriu a dele pequenininha, Uhum. construiu tudo que ele tem hoje com muito trabalho. E o Joe começou a trabalhar com o pai dele, mas ele tinha outras ideias, ele tinha outras ambições. E o pai dele, diferente do que de repente pode ser o óbvio, deu muita força para ele abrir uma loja e ser concorrente ainda. Uau. E aí foi no ano que a gente se casou. O Joe falou: eu vou sair lá do meu pai, vou abrir uma loja pra gente ter o nosso e a gente começar a nossa vida. E assim foi. Ele abriu a loja no começo do ano. No final do ano eu pedi demissão, saí do hospital que eu trabalhava em Guará, onde eu estava muito bem colocada. E eu nem imaginava que eu fosse conseguir trabalhar como enfermeira aqui. Não, e Vim você pra. também já foi para a parte mais acadêmica nesses 13 anos. Sim, eu tinha um sonho, assim, um sonho. Eu tinha um fetiche com a carreira acadêmica. Então, eu fiz o mestrado, eu passei no mestrado na Unicamp, cursei todos os créditos da disciplina, mas eu também fui invadida pelo sonho de ser mãe. E fui tomada, e eu não conseguia mais pensar em outra coisa. E aí, antes de eu casar, já estava o casamento marcado, eu falei, tudo bem se eu engravidar agora, não é um problema. Eu achei que eu ia engravidar rápido.
Só que foram 4 anos fazendo tratamento para conseguir engravidar. Uau. E nesse meio, eu tava no mestrado. Só que esse sonho, esse desejo de ser mãe era uma coisa tão forte que eu falava, tudo bem, se eu engravidar, eu termino o mestrado, se der, se não der também tudo bem. Aquilo já não fazia mais tanto sentido, eu queria ser mãe. E depois de 4 anos eu engravidei. E eu tava no meio do mestrado, eu ia começar a pesquisa. Eu não voltei lá nem pra fechar minha matrícula. O pessoal da Unicamp, Erling, desculpa. Você era super legal comigo, mas eu não voltei nem pra dar tchau pro meu orientador. Sim. E aí tive o Miguel. E aí depois veio a questão da loja da Chile, que foi uma coisa assim. Mas voltando à sua pergunta, que eu acabei me perdendo. Mas foi tudo assim, o Joe sempre acreditando. Você fala uma coisa do seu esposo e o Joe é o meu realizador de sonhos, assim. Então, ele é discreto, ele é fleumático, Bruno, ele é discreto, ele é tranquilo, mas ele tem uma determinação de um trator, assim, não tem o que pare. E eu comecei a ver que ele fazia as coisas serem possíveis, acreditando e com muito trabalho, sem achar que Deus vai prover tudo enquanto você tá sentado. Orar e vigiar. Exatamente. Exato. Então, assim, tava contando pra Larissa antes da gente estar aqui, no dia da minha colação de grau, eu ia receber meus sogros na casa da minha mãe, e a gente não tinha dinheiro pra fazer nenhuma recepção pra eles na minha colação de grau. A Jaqueline, beijo Jaqueline, que emprestou lá R$100 pra gente comprar 2 refrigerantes e um salgadinho. Então, se hoje, quando eu olho pra trás, eu achava que aquilo era, no mínimo, improvável. Eu jamais imaginava. E 20 anos de muito trabalho, de muita dedicação e de muita parceria, porque eu não tenho dúvida que se eu não tivesse com o Joe, minha vida não ia passar nem perto do que ela é hoje. Que a gente só conseguiu construir tudo que a gente fez sempre nos apoiando. E eu acho que ele diria o mesmo. Acho que Porque é uma dupla, é uma parceria, né? Sim. Porque também o emocional conta muito. Ter alguém que nos ama, independente de qualquer coisa, muda o nosso jogo. Porque aí você tá bem pra se preocupar com o negócio, você já tá bem. Tudo pode cair, as amizades podem cair, mas você tem onde voltar, né? Ter esse porto seguro um pro outro, muda o jogo. Ô, Adri, e aí, como que foi essa vida de falar assim, vou fechar um negócio, ou vou vender um negócio? Você vendeu a Chile. Sim. Pro Bruno, que já esteve aqui também. Sim. Inclusive, ele esteve já falando da Chile, ele comentou. Sim. Como que foi também vender um negócio que estava no azul? Sim. Que não foi assim, por necessidade. Querendo ou não, por mais que você quisesse esse novo sonho, dá um apego. A gente tá aqui com óculos Chile e tudo. Lari, não dá. Eu sempre, quando foi para eu largar do meu emprego em Guará, e eu vim de lá achando que eu nunca mais ia trabalhar como enfermeira, eu não pensei nem por um segundo. Eu marquei o meu casamento, depois que a gente decidiu que a gente ia se casar, eu marquei meu casamento em junho, julho, e a gente se casou em dezembro, com 6 meses. E a gente só não se casou antes porque tinha todos os trâmites que realmente não dava para ser antes. Então, assim, eu pondero, e a partir do momento que eu decidi, o meu apego é zero, assim. Você se jogou. Vou pro novo projeto. Eu larguei do meu emprego. Minha mãe, no dia que ela soube que eu falei que eu ia casar, que a gente comentou que a gente ia casar e que eu ia vir embora, ela chorou uma semana. Ela trabalhava lá no Gaia, lá em Itajubá. E ela teve que ir embora, ela não aguentava, na cabeça dela assim, mas formou com tanto sacrifício, agora vai largar pra vir aqui, porque eu já tinha pedido emprego pra dona do salão pra eu trabalhar de recepcionista, que eu não acreditava que eu fosse conseguir uma recolocação como enfermeira aqui. E aí eu vim bem resolvido com isso, agora eu vou casar e vou ver o que eu vou fazer. E aí eu consegui trabalhar como enfermeira, e a gente resolveu investir na Chile. Quando a gente resolveu investir na Chile, eu não ia largar a enfermagem, era um investimento. Mas aí a gente percebeu que precisava ter alguém à frente. O mais óbvio na escolha seria eu. A Jaqueline trabalhava no Butantã, em São Paulo. Um abraço. Tchau, enfermagem, foi bom. Vamos pra Chile. E aí, os meninos... Fechar ciclos, né? Exato. As pessoas têm dificuldade de fechar ciclos, eu estou entre elas, mas ao mesmo tempo eu sou apaixonada por começar ciclos. E eu acho que o mais difícil é tomar a decisão, mas depois que vai, você vai. Exatamente. Eu sempre pensei isso. Eu vou colocar, vou entender, vou estudar todas as possibilidades de dar certo e de estar errado. Se eu chegar à conclusão que esse é o melhor caminho, ele vai dar certo, porque não vou dar outra opção para ele que não seja dar certo. E aí a minha energia, e com a Chile foi assim.
A gente já estava construindo a cabana, é um projeto que foi feito, pensado para atender as necessidades da nossa família, tanto que, assim, agora, como está aumentando o número de cabanas, até tem cabanas com quarto, mas quando a gente fez o projeto, há uns 2 ou 3 anos atrás, foi uma das primeiras que tinha um quarto embaixo, porque eu não queria que os meus filhos dormissem num sofá-cama, eu queria um quarto para eles, com conforto, com o mesmo conforto que eu fosse ter, eu queria uma piscina, mas uma piscina que não fosse grande, fosse pequena, para que eu pudesse descansar enquanto eles brincavam, e claro que a gente supervisiona, mas não precisasse ficar se é uma piscina muito grande. É uma cabana para família, tanto que a maioria das cabanas também tem uma jacuzzi. Lari, é tudo um buraco com água dentro, mas eu acho jacuzzi um negócio tão pessoal, eu não consigo me imaginar eu e meu sogro dentro de uma jacuzzi. Piscina tá tudo bem. Então é uma cabana grande, ela é muito maior do que a maioria, porque foi pensada para isso. E junto cada com detalhe isso, que tem aqui, né? foi muito sonhado. E junto com isso, a gente pensou, bom, a manutenção não é barata. Né? Espero que todos venham conhecer, mas o terreno ele é bem grande, tem uma jardinagem grande, então a manutenção, o custo é alto. Então a gente pensou o seguinte, se a gente aluga, a gente não vai morar aqui. Se os dias que a gente não tiver, a gente aluga, o dinheiro do aluguel, a gente pode ajudar na manutenção do lugar. E aí a gente começou a pensar muito nisso. E aí, vendo essa possibilidade, porque eu não me imagino em casa parada, sem fazer nada, sem ter responsabilidade nenhuma, né, fora de casa. É muito pessoal isso, né? Mas é porque eu acho que como você estava falando que você é sanguínea, você falou, você não tá nem sanguínea, você é hemorrágica. Exato, eu sou eu acho hemorrágica. que a gente que tem essa vibe, a gente não aguenta ficar esperando as coisas acontecerem, né? Vou esperar voltar da escola, vou arrumar. A gente tem que fazer alguma coisa para se sentir bem, se sentir produzindo, né? Uma utilidade. E como a Melissa tá rodando lá bem com a Jaque, você não precisa ficar lá o tempo todo. Não. Você consegue ajudar à distância e vai de vez em quando precisa. Mas aqui ficou muito a sua cara. Tudo, todo detalhe, né, que tem aqui. É impressionante. Eu fui no banheiro, o banheiro é lindo, você não quer sair do banheiro, você não quer sair de nenhum lugar, na verdade. E aí, assim, eu sou suspeita porque eu sou você levou o jogo, quando você pensou isso aí, não vai ser só pra gente ficar. Você já tinha pensado de fazer algo nesse nível, que assim, o Pires tem detalhe, né? O Pires tem o desenho, assim, tudo aqui, a fotinha do cachorrinho que tá ali, tudo, não tem um talher aqui que não tem detalhe. Sim. Como que você chegou nisso tudo? Como eu te falei, existem várias cabanas e eu não tô falando isso no sentido de diminuir nenhuma. Não, cada um tem o seu modelo, né? Mas como você disse, o arquiteto, né, que fez a cabana, ele é especializado nisso e ele trabalha num conceito da cabana, num conceito muito puro desse tipo de arquitetura. A cabana, ela remete a gente, ela conecta a gente com o que existe de mais primitivo, com o que existe de mais ancestral no ser humano. Então, o chão, ele é madeira, ele não é um piso que imita madeira, ele não é porcelanato, ele é madeira. Tanto que o ideal da cabana é que a gente não use sapatos, mas Melissa tá liberado. A pedra é pedra, o mármore é mármore. Então, assim, isso conecta com o que tem de primitivo, isso traz aconchego, isso traz paz. Então, assim, existem até estudos que falam sobre isso, sobre a importância de você aterrar, de você manter o contato com a terra, com o material que é natural. E não é barato construir quando você usa uma construção que ela é 80% de madeira. É muito desafiador. Foi, sem dúvida, o projeto mais desafiador que a gente já fez na vida. O Joe, ele mexe com material de construção a vida inteira, tá acostumado com esse ambiente, e tinha dia que ele ficava apavorado, assim, não foi fácil. Muita gente entra em contato perguntando, pedindo como é que faz, não sei o que. Eu sempre atendo todo mundo que eu posso, porque eu sei o que é ter esse sonho. Eu fui ajudada até aqui por muita gente. Então, assim, eu não escondo o jogo de ninguém. Tem gente que faz pergunta de tudo quanto é tipo, eu respondo tudo que eu posso. Então, assim, é muito desafiador. É muito desafiador. E não é barato. Como a gente quer vir, eu não construí um lugar para eu vir de vez em quando. Eu quero estar aqui. E como naturalmente a estrutura já não é uma estrutura com custo baixo, não fazia sentido eu não manter a mesma comunicação em todo o resto, na decoração, para eu conseguir elevar o ticket médio da locação. Perfeito. Porque eu prefiro alugar por um valor um pouco mais alto,
menos vezes e poder desfrutar disso daqui e poder ter tempo de qualidade com os meus filhos, do que eu fazer uma coisa com um valor agregado mais baixo, com um valor mais acessível financeiramente, pura e exclusivamente falando de dinheiro, e eu ter hóspede entrando e saindo todo dia, eu ia ficar enlouquecida aqui. Sem falar que não foi esse o motivo de tudo, né? Exatamente. Ia se perder. E eu acho que essa é uma sacada genial que você traz, até para quem tá aí do outro lado, pensar assim, será que eu tô coerente no meu negócio? Né? Às vezes a pessoa gasta rios de dinheiro, aí na hora do final, coloca, sei lá, uma sacolinha errada. Exato. Qualquer coisa que seja. E aí não conecta, né? Às vezes para economizar, na hora que ela tinha que fazer o máximo daquilo, gastou 1 milhão no projeto. Aí não quer fazer o marketing. Exatamente. Sabe, assim, não quer gastar com o que precisa, né, realmente. E ter negócio não é barato. Eu gosto de falar com a Adri por conta das franquias, porque eu vejo que muita gente começa a empreender com uma ideia romântica sobre ser fácil, é só começar. É você que está trabalhando, é só começar. E não é. Para você se tornar empresário, você vai gastar dinheiro. O Estado espera que você gaste. Sim. Você gasta com tudo. É caro ser empresário. Porque parte do pressuposto que para você ter uma empresa, você tem uma condição de ter um capital de giro, de pagar para ter um CNPJ, né, pagar seus impostos, no mínimo. E aí quem vem de uma franquia já sabe, olha, você vai gastar, sei lá, 200 mil para começar o jogo, só vai ganhar dinheiro de volta daqui 1 ano, daqui 2. Então isso é muito legal as pessoas entenderem que quando você começar a vender, não é no mês 1, não é no mês 6, não é no mês 7. E não começar a sangrar a empresa. Exatamente. Querendo o dinheiro de volta, querendo o seu salário, o tanto que você gostaria de ganhar, já que você não trabalha mais para ninguém. E não é assim. É preciso ter uma paciência. E a Michele, maravilhosa, minha amiga, a gente falava dela agora há pouco, né? Como que é o nome da empresa dela? Já conta aí. O Residencial Conviver, a Michele com o Yuri, que também foram fundamentais nesse processo, enquanto a cabana estava rolando. Também foi uma questão no meio de decidir pela saída da Chile, porque minha avó estava com Alzheimer, eu sou enfermeira, né? Eu nunca vou deixar de ser. Toda aquela bagagem, então, a cuidadora era minha mãe que fazia tudo. Sim. Mas ela esperava o meu apoio ali. Tanto que no último ano da Chile eu fiquei muito ausente, muito mais do que eu gostaria. E aí o que aconteceu? A Michele, numa conversa aqui, ela me chamou para a realidade de novo. Ela, não, você não é assim. Porque eu falei com ela, nossa, Mica, eu tô um pouco preocupada, porque eu achei que a gente teria mais aluguéis já. E aí uma cilada que às vezes a gente cai, é querer que o negócio vire de uma semana para outra. Eu imaginava, eu queria, né, não imaginava, mas eu gostaria, e claro que a gente sempre quer isso, que eu abri o calendário hoje, na semana que vem minhas datas estariam esgotadas. E não vai. E não é assim que funciona. Caíto já te falou muito sobre isso. Já me falou, e eu sabia. Sim. Mas aí a gente às vezes cai numa cilada, a gente assim, esquece, de cair. A gente esquece, a gente acha que com a gente vai ser diferente, porque eu acho que as pessoas confundem o fato delas quererem tanto uma coisa e merecerem. Tipo assim, eu mereço, eu me dediquei, eu me esforcei, só eu sei o tanto que eu abdiquei de várias coisas, eu não fui, sei lá, pra Europa pra construir isso aqui, para um sonho, outro sonho que eu tinha. E aí, na verdade, não é sobre merecimento. O jogo é o jogo. É isso. Quem ganha a Copa do Mundo é o jogo lá. Não tem negócio de merecer, de quem é mais legal, quem é mais bonzinho, quem rezou mais. Não tem quem foi mais honesto. O jogo, negócio, não aceita desaforo. Não. E hoje, em tempos de tanta disputa por atenção, o marketing tá muito... O marketing digital, isso aqui que a gente está fazendo, é necessário. Não basta só... Eu lembro muito de um episódio que eu assisti do Primo Rico, que ele falou... Isso me marcou bastante. Ele falou, olha, não é... A minha mãe faz a melhor maçã do amor do mundo, mas ela não vai vender. Porque ela não tem distribuição, ninguém sabe. Exatamente. Não adianta ela ser a melhor. Quem vai vender mais é quem tá mais em alta. Mas assim, Adri, eu acho que o mais desafiador de tudo é sempre voltar pro jogo. E você voltou. Sim. E aí? E aí eu cheguei à conclusão de que eu poderia ter um retorno financeiro compatível ou até maior do que eu já tinha antes com franquia, porque na franquia a gente já sabe que você tem um ganho ali estimado e que é difícil que você vai extrapolar muito daquilo. É só se você tiver vários. Exatamente. Que era uma coisa que era que fora de questão, eu não queria.
eu tocava a loja muito de perto e eu não conseguia fazer de outra maneira. Uhum. E eu assim, lembro que a Lívia Tiso me Puxava sua puxava a orelha. Você sabe que você não tá sabendo, mas vou te contar. Sou eu que limpo a cabana, sou eu que faço Eu tudo. sei. Eu lavo o Pior que eu banheiro, eu sei. troco as roupas de cama. Isso aí E já o Joe foi uma fica discussão bravo, nossa. Isso já foi uma discussão nossa lá no primeiro atendimento. muito tempo Porque atrás. você também fazia a mesma coisa na Na Chile. Chile, aham. E aí eu falo, Adri, mas se você fizer tudo de tudo, não vai dar tempo de você ficar no estratégico. Exato. Não dá tempo. Não é sobre merecer, não é sobre ser humilde, ou você tá falando então que eu não posso fazer isso. Não é essa a questão. É sobre, muitas vezes, o empreendedor, ele fazer tudo, de tudo, 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 tudo. E aí Aham. acaba que ele não tem tempo para o estratégico, ele não consegue postar no marketplace toda semana, Sim. convidando para vir aqui, para ver, sabe? Por exemplo, né? Já Aham. puxando a orelha dela aqui, ó. Já aproveita. Fica a dica. Né? Mas eu falo muitas vezes, não é, a não ser que eu delegue algumas funções. Mas assim, no início, a gente tem que cortar custo de tudo, porque a gente não tem como. Tem. No início a gente faz tudo mesmo. Eu também já varri, quando eu abri minha escola, também já varri, já limpei, já fazia tudo. Arrumava as cadeiras, limpava, fazia propaganda, entregava o panfleto. Hoje eu esbarro, Lari, numa questão que tenho certeza que todo mundo que empreende sabe dessa dificuldade, que é uma mão de obra mais qualificada. Porque a gente tá na zona rural, apesar que é perto, mas a gente tá na zona rural e tudo, e eu justamente procuro, viso e busco e trabalho para um público Tô levando ralo. para um público assim, classe A, classe, né, média alta e tudo. Então, eu fico muito insegura de repente, a cabana não tá do jeito que eu você sonhei, que eu quero para quando o meu hóspede seja recebido. Mas eu acho que por enquanto você consegue ainda manter dessa Exatamente. maneira, mas logo em breve, com as 2 cabanas E você muito sabe que tem um sucesso. apartamento também, né? Gente, ainda tem um apartamento, não tô Tem um sabendo, apartamento, gente, também eu vou deixar lá o arroba. Deixa o link de tudo da nossa Por quê? descrição Porque aqui do a vídeo. gente começou a mexer aqui na cabana e a gente começou a alugar. A gente ainda tá engatinhando com isso porque é novo. Uhum. E porque a gente tá na construção da segunda cabana, que é, assim, não é do lado dessa, não é colada, mas eu tô enxergando ela daqui, inclusive. E aí, não tem como dispensar a mão de obra da cabana que está sendo construída para receber hóspede aqui. Jamais eu vou receber hóspede aqui enquanto tem gente trabalhando lá na outra. Sim. Então eu bloqueei muitos horários ao longo desse último Pra ano, conseguir finalizar. desde que essa ficou pronta, para conseguir finalizar a Mas outra. isso também é uma coisa que a gente vai entendendo melhor, né? Sim. Assim, gente, já pensou se tivesse vindo 1 milhão de hóspedes ao mesmo tempo? Exatamente. Eu nem ia conseguir nem construir a outra, e também você não ia conseguir limpar tudo, organizar, fazer tudo, você ia ficar surtada. E aí a gente tem um apartamento lá em Maria da Fé, que ele era alugado normal, apartamento pra pessoa morar lá, aluguel tradicional. E aí ele tava vazio. E aí o Joe falou, aqui em Maria da Fé não tem um lugar legal, um lugar bacana, assim, de Airbnb para as pessoas ficarem aqui no centro da cidade, não sei o que, não sei o que. Vamos transformar. E aí a gente fez isso, a gente fez um apartamento lá, a proposta é outra, o custo é mais baixo, não é essa proposta de desligar, de férias, de natureza, é mais para quem tá ali de passagem, a trabalho, ou vai visitar. O turismo, né? Também. E aí tá super rolando também. Aproveitando aqui, vamos falar então do turismo de Maria da Fé, porque assim, eu estou encantada com tudo que você já nos contou, né? Você trouxe aqui alguns azeites, já contou um pouco da história de Maria da Fé. E agora as cabanas, elas também vão entrar nessa jornada do turismo, que eu acho que tem tudo para crescer, né? Maria da Fé tem pouquíssimos leitos para receber os hóspedes. Exato. A gente sempre tem um déficit muito grande quando a gente tem eventos, que é o grande investimento, né, do setor público para o desenvolvimento de Maria da Fé e da região, sobretudo em razão da produção do azeite, né? E o nome Olivais vem disso? Vem disso. Quem que deu o nome? Eu. E vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Esse nome foi nos 47 do segundo, porque a gente sempre pretendeu fazer mais de uma cabana aqui. E a gente ia colocar cabana Mantiqueira, e cada cabana seria o nome de uma serra daqui de Minas, aqui perto. Que legal. E aí, eu gosto muito de verde, mas aí um dia eu vi o verde, eu vi um negocinho de oliveira, eu falei, gente, Maria da Fé, eu amo azeite. A gente tá no meio de Maria da Fé. A primeira extração de azeite nacional foi aqui em Maria da Fé em 2008, foi o primeiro azeite de oliva extra virgem
do país foi feito aqui. Inclusive, E aí veio o Cabanas Olivais. tudo a ver. E você contou que tem vários azeites, inclusive, premiadíssimos. Muitos. O azeite mariense, o azeite brasileiro no geral, mas é claro que eu vou falar do mariense, que é o que está aqui. Ele é um azeite muito premiado, não só no Brasil, no cenário nacional, como é um azeite que tem projeção no mundo inteiro. Vou dar aqui alguns exemplos. O azeite Mantiquir, porque as premiações são várias, tem concursos no mundo inteiro, Sim. tem concursos na Espanha, na Grécia, em Portugal, enfim, na Europa, né, no velho continente, que é o que abastece aí 80% do consumo. O Brasil não é autossuficiente no consumo de azeite, e aí esse azeite aqui, o Mantiquir, ele ganhou, é como se fosse o Oscar, no concurso mais importante, foi considerado o melhor azeite do mundo. Um outro azeite que é absurdamente premiado é o azeite Monasto, que é lá da Fazenda Santa Helena. O azeite Monasto, ele é produzido, as oliveiras são cultivadas ao som de música clássica. E esse olival foi inteiro recuperado com base no trabalho da dona Rosana e da equipe dela, claro. E hoje eles produzem um dos azeites mais premiados do mundo, que é feito aqui em Maria da Fé. Gente, eu fiquei encantada. Eu quero muito contar essa história, assim, muito, mas quero escutar muito detalhe dessa, porque eu fiquei encantada. E aí, o que eu acho bacana de falar? Olha que maravilhoso. A Fazenda Maria da Fé também, a dona Mirta, tanto a Fazenda Santa Helena do azeite Monasto, quanto a Fazenda Maria da Fé, que produz o azeite Maria da Fé, são fazendas de mulheres que estão à frente desse negócio e que estão produzindo os azeites de qualidade reconhecidos no mundo todo. Então, e aí é legal que essas fazendas, elas recebem as pessoas, elas recebem o turista. E a maioria das pessoas aqui de volta da nossa região não sabem disso, não conhecem. Não conhecem, né? Então tem restaurante, eles servem almoço, você tem visitas guiadas é uma delícia. pelo olival. Você pega um moranguinho, você passeia. Exatamente. Ai, é muito maravilhoso, gente. Você faz a degustação dos azeites, tem alguns azeites saborizados lá da Fazenda Maria da Fé. Eu experimentei já todos. Esse aqui eu ganhei de presente da Elô, lá da Núcleo. A Elô, gente, a Elô também é minha melhor amiga da vida, super né? amiga, inclusive. O João de Barro, que é do Luiz Antônio. Eu fiquei apaixonada hoje, experimentei o dele, de manjericão. E aí todos esses azeites, todos esses rótulos, sabe ali no centro de Maria da Fé que tem aquelas casinhas? Sim. Tem a casinha lá do azeites.com que vende e o turista consegue, não só o turista, né? As pessoas conseguem ir lá e comprar todos os azeites. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Adri, e aí voltando aqui também para a história, sua história de vida com empreendedorismo e com família, o que a maternidade fez com você, já que você sonhava tanto com a maternidade? O que é ser mãe aí? Como foi tudo isso? Primeiro, ela quase me derrubou, né? Porque você sonha que vai vir um nenenzinho, que é tudo perfeito, maravilhoso, ele vai dormir a noite inteira. Eu tenho uma dificuldade absurda com privação de sono. Então foi um negócio muito louco, assim, porque foi muito difícil. Eu tive uma gestação muito difícil, um parto muito difícil, um puerpério muito complicado. Miguel nasceu prematuro, de baixo peso, fiquei de repouso a gravidez inteira. Não foi uma gravidez fácil, foi uma gravidez cheia de intercorrências. E quando ele nasceu, eu que queria ter tanto controle de tudo, já não tinha controle nem da hora que eu tomava banho, nem do que eu comia. E aí eu falei, bom, estou satisfeita de maternidade, muito obrigada. E aí parece a história da carochinha. Mas eu engravidei 2 vezes depois disso tomando anticoncepcional. Em uma vez eu tive um aborto espontâneo. Que eu lembro que... E me jogou na lona. Acho que talvez esse foi um dos momentos mais desafiadores que você viveu. Foi, porque eu me sentia muito culpada, porque eu não queria ter outro filho. E aí no momento que eu descubro, eu reagi muito mal. E aí quando eu tenho um aborto espontâneo e perco o bebê, aí eu me sinto muito culpada. Porque ele foi Como você saiu desse lugar? Eu saí porque Deus é muito maravilhoso e ele me curou. E exatamente 1 ano depois, porque eu perdi esse bebê no dia da festa de aniversário do Miguel. Eu comecei a perceber que algo não estava bem, que não estava indo bem. Mas o aniversário rolando, o painel do Toy Story lá, ele com 2 anos, aquela loucura em casa. E aí eu vi que realmente eu tava tendo um aborto, saí, deixei a festa lá acontecendo, pedi pra só avisarem o motivo de eu ter saído depois que eu já tivesse ido. E eu sofri um aborto. E isso foi no domingo de Páscoa. E exatamente 1 ano depois, na sexta-feira da Paixão, eu estava tomando anticoncepcional, eu não pretendia engravidar novamente, ainda
com muita dureza com tudo aquilo que eu tinha passado. A Jaqueline estava em casa comigo, a gente preparando a festa do Miguel de 3 anos. Eu pedi uma pizza, na hora que eu abri a pizza, e eu nunca tinha tido isso. Aí a Jaqueline falou assim, um amigo meu me perguntou como é que ia o seu bebê, como você tava. Ela falou, não, mas ela não tá grávida, o Miguel vai fazer aniversário. Não, ela tá grávida sim. Nossa, Tipo, até um amigo arrepiei. dela que eu mal conhecia, que eu não tinha quase nenhum contato. Caraca. Na hora que ela falou isso, faltava 5 minutos para as 8, que era a hora que a última farmácia de Maria da Fé fechava. E eu tava com a cara pintada de coelho, brincando com o Miguel. Não dava tempo de eu tirar o coelho da cara. Eu lembro A Jaqueline disso. foi na farmácia, comprou o teste de gravidez e eu tava grávida. E no domingo de Páscoa, no aniversário do Miguel, exatamente 1 ano depois, eu contei pra minha família, eu tive a honra e a glória de Deus de contar pra minha família que eu tava grávida de novo. E aí a cura veio junto com o Gabriel, que não foi o filho que eu planejei por tanto tempo, mas foi o filho que Deus planejou pra mim. Pra me salvar daquilo ali, da minha família, pra trazer alegria pra dentro da minha casa. Eu nunca me esqueço de uma dinâmica que a gente fez. Você me pediu pra dar uma palavra pra cada um. E aí eu falei que o Miguel era o meu amor e o Gabriel era a minha alegria. Sim. Porque, gente, quem conhece o Gabriel, vocês não estão entendendo. Ele é hemorrágico também, viu, Bruno? Um sanguíneo que ele enche aonde ele estiver, ele enche o ambiente, ele enche a casa. Ele veio trazer alegria para o Miguel também. E aí eu fui entendendo, através da maternidade, o quanto eu tinha que estar dentro de casa. E hoje, estando aqui, eu respondo os clientes pelo celular, online. Eu venho aqui arrumar enquanto eu tô aqui limpando, eles estão lá embaixo jogando bola, eles estão fervendo na piscina. Sim. Eu tenho liberdade de horário, né? Eu venho, me programo para vir, eles vêm junto, ou eles ficam com a minha mãe, ou ficam com a minha sogra. Eu tenho o privilégio e a sorte de ter uma rede de apoio absurda, uma das facilidades de morar em cidade pequena. E assim, hoje a Gi falou, né, que ela me achou mais calma. Parece que a sensação que eu tenho é de alívio, assim. Olha aqui, a gente tá aqui, olha isso aqui. Não, a gente vai fazer um take no final. Que vocês merecem ver o que a gente tá vendo aqui. Então a gente vem pra cá, tem dia que assim, sei lá, 9 horas da noite, vamos dormir lá em cima? Vamos. Daí a gente só cata qualquer coisa. Eu já deixei umas coisinhas aqui que eu deixo guardado lá em cima, né? Que a gente tem tipo um depósito, eu já deixo lá o basicão. E a gente vem, eles brigam, eles brincam, eu surto também, e o Joe vai colocando panos quentes em tudo, mas eu não Que não tenho pode mais quebrar aquele. nada. Eu sou muito louca com isso. Cuidado com o sofá branco! Mas gente, minha xícara. Pelo amor de Deus, tem que ter tudo igual. E aí o Joe já falou que na hora que a outra cabana ficar pronta, porque a proposta é outra, aí o piso já é porcelanato, é tudo escuro, não é tudo Sim. branco, né? Dá pra curtir mais lá embaixo. O Joe falou, acho que a gente vai ficar mais lá embaixo, eu acho que você vai ficar menos neurótica. Falei, pode ser que seja. Então vamos ver. Eu acho que vai ser meio que por aí, sim. Ô, Adri, mas é isso, é encontrar esse equilíbrio, né? Não é que a gente vai equilibrar sempre, porque tem épocas que o nosso negócio vai demandar mais energia, Sim. principalmente nos primeiros 5, 10 anos de negócio, até ele estar rodando bem. E a gente sabe, olha, essa época eu vou desequilibrar, mas depois eu vou desequilibrar na família. Exato. E o negócio vai ficar meio de lado, como Exatamente. aconteceu quando você precisou. Sim. Né? Você falou, no último ano eu não fiquei tão presente na Chile, mas porque o outro lado precisou, anos. né? A questão com a avó. E assim, eu desequilibrei muito agora, janeiro e fevereiro, no trabalho, porque eu já sabia que março e abril eu vou estar mais ausente no trabalho. Porque já tinha viagem, vai ser meu aniversário, eu vou viajar, não sei. Então, assim, as pessoas às vezes se desesperam muito de querer todos os dias estar tudo igual, e não vai estar. Não vai. Não vai. E hoje, com isso, eu já tenho muito mais liberdade do que eu tinha antes. Por exemplo, da cabana, eu já bloqueei alguns horários para daqui 2 semanas a gente vai visitar o irmão do meu sogro em Brasília. Vou levar os meninos que eles amam futebol, eles vão assistir o jogo da seleção. A gente vai assistir Brasil e Colômbia lá em Brasília, então eles já estão vivendo por esse dia. Então eu consigo ter essa liberdade hoje com a cabana, porque eu posso, claro que com muito planejamento, porque tem a questão dos custos, precisa fazer sentido. Sim. Mas eu consigo, com planejamento, bloquear, e eu prefiro não receber hóspedes do que delegar nesse momento, porque eu não treinei ninguém ainda.
que é o próximo passo. Quando eu tiver com um apartamento, com essa cabana e com a outra, a minha expectativa é que aí eu Consiga já treinar. faz sentido eu, por exemplo, contratar uma pessoa e aí ela vai rodar nos 3 lugares. Perfeito. E aí eu consigo treinar e deixar para que ela faça do E eu acho jeitinho que é o importante a gente padrão. conhecer todo o processo, até para Exatamente, entender a demanda, sempre, até para sempre. valorizar o trabalho da outra pessoa, né? Eu não tenho mais aquela Sim. obrigação de sair de casa às 8 horas da manhã, porque a loja não interessa o que aconteceu. Não interessa se a minha avó não tá num dia bom, se os meus filhos têm trabalho de escola, se ele caiu, quase quebrou o nariz, a loja vai ter que estar aberta às 9 horas. Sim. Não interessa se ele caiu na escola e alguém precisa sair para buscar, a loja vai ficar aberta até às 18. Aqui eu tenho essa flexibilidade. Com planejamento, eu consigo ir adequando e o principal, E quando eu crescer, consigo você estar vai com conseguir eles. delegar mais. Exatamente. E me conta uma coisa, você, quando a gente se conheceu mais, né, que você foi fazer mentoria, você estava passando ainda numa fase emocional desafiadora. Muito. E eu lembro, né, a gente já conversou, você me autorizou a fazer algumas perguntas aqui, né, lógico que eu não vou expor nada, mas o que mudou da Adriana empresária mesmo, daquela Adriana empresária para essa Adriana de hoje? Não por causa do processo, mas você mudou. Você teve muita maturidade, assim. E você se jogou eu acho que você é muito decidida, né? Você se jogou no processo, porque não é apertar um botão. Não é. Né? Mas você se jogou no processo absurdamente, assim. Vou fazer isso aqui, eu vou acreditar. Cada sessão era... 2022 a gente esteve junto, Sim. fazendo aquele processo mais intenso mesmo, que a gente foi fundo, né? Sim. E de lá pra cá, eu tomava ansiolítico, eu tomava remédio pra dormir, hoje eu não tomo mais nada. Por quê? Porque a Larissa me deu ferramentas e me fez entender que eu não posso, em detrimento do outro, acabar com a minha saúde. Sim. Eu não sabia falar não, eu não sabia colocar limite, eu tentava e buscava exaustivamente agradar a qualquer custo. Sim. Agradar os outros, atender a expectativa do outro. Isso aí é característica de sanguíneo também que eu descobri. A necessidade de aprovação. A gente não consegue lidar com a falta de aprovação. Eu, por exemplo, sempre exerci algum cargo de chefia, não por escolha, porque para mim sempre foi desafiador. Mas enquanto enfermeiro, você não precisa estar num cargo alto para você ser chefia, porque a enfermagem ela tem categorias. Então, o enfermeiro trabalhando, a não ser que seja um trabalho muito específico, ele vai ter técnicos para ele trabalhando supervisionar. ali. E para mim era uma dificuldade, eu não conseguia dar um feedback, eu não conseguia orientar um trabalho, porque se alguém fizesse um narizinho torto, para mim já acabou meu dia, já me dava crise de ansiedade. E tinha a questão do merecimento também. Exatamente, a sensação de que De uma crença profunda ali de eu não mereço alguém fazer isso por mim, eu me cuidar, é você que tinha que pegar e tinha que fazer, né? Eu precisava mostrar o troféu do sofrimento, ainda preciso um pouco, não vou mentir, mas já melhorei muito, assim, a ponto de conseguir parar de tomar os remédios. E isso foi muito maravilhoso, quando você me mandou essa mensagem, que corta para 2 anos depois, né? Corta para 2 anos depois. Não foi assim, fiz um negócio aqui hoje e já corta. Não, mas eu achei que você aceitou, no primeiro momento não aceitou tão bem assim, do tipo, como que eu vou viver sem meus babies, né? Seus remédios, já acostumei com eles 10 anos. Exatamente. Aí eu, 10 anos. Mais até, né? Falei, nem faz sentido, nenhum corpo humano vive dessa maneira, vamos organizar isso, né? E aí, mas você aceitou depois, assim, não, vamos fazer um desmame aí, foi fazendo tudo direitinho, mas eu acho que o maior luxo foi a leitura, voltou para sua vida com tudo. Inclusive, eu acho que eu já tô no 8º ou no 9º, porque eu coloquei que eu quero colocar no feed todos os que eu for lendo, e aí a Lari conseguiu me tirar o preconceito do livro físico, que eu sigo amando. A gente ama, coleciona, mas querendo ou não, a nossa produtividade rola mais no Kindle. Mas o Kindle foi assim... Você que tem preconceito? Você tem preconceito? Faz a propaganda. Eu sei que todo mundo fala isso, eu sei que você já tá careca de escutar isso, e você não quer saber, eu já sei disso. Mas o Kindle, ele mudou, assim, a minha relação com a leitura de novo, porque eu lia muito antes dos filhos. E aí, com a chegada dos filhos, eu parei de ler, eu achava que não era mais possível. E eu percebi com o Kindle que não, o Joe me deu de presente de aniversário, dia 26 de dezembro, de lá pra cá, em, sei lá, 2 ou 3 meses, eu acho que eu já li uns 10 livros.
E lê o clássico, lê o livro maravilhoso. Eu fiquei encantadíssima. Inclusive, ela me perguntou algo e eu ainda não respondi, que vem aí minha resposta. Eu não esqueci, não. Ela me perguntou do Dom Casmurro, né? E aí, traiu ou não traiu? Eu acho que não traiu, acho que o Bentinho era muito louco. Sabe que... eu também acho. Mas assim, eu vou ler novamente, porque uma coisa é você ler com os olhos de uma mulher 20 e poucos. Eu quero ler com 40... Pra ver o que eu vou achar. Eu acho que ele é a nossa Mona Lisa, né? Dependendo do lugar que você olha. A Jaqueline, eu fiz a mesma pergunta pra ela, ela deu a mesma resposta. Eu acho que eu preciso ler de novo. Preciso ler. Porque assim, você sabe a história, mas eu acho que quando você lê, eu acho que é igual esse azeite aqui. Você tem que apreciar, você tem que ver a experiência, entender, respirar de novo. E eu acho que o hábito da leitura, ele também faz parte da transformação pessoal e desse resgate. Porque, para mim, o livro, ele é seu amigo quando ninguém mais é. Ele aplaca qualquer solidão, assim. Eu tenho muito para mim que, assim, alguém com muito conhecimento colocou tudo aqui e te deu esse presente e você pode ter esse momento, assim. Então, muita gente fala, por que você tem esse clube de livros? Só te dá trabalho. É gratuito, 4 anos já. Segue o baile, já deu o que tinha que dar. Eu falo, é o meu projeto pessoal e quem sabe quando eu aposentar vai ser o único. Então, e outra coisa que eu te falo, a ansiedade, né, que eu sofri por tantos anos de ansiedade, o transtorno de ansiedade, o seu cérebro processando milhões de milhares de informações ao mesmo tempo e desorganizado e tudo. E o livro, ele é terapêutico nesse sentido, porque se você tá lendo uma história que você gosta e não sei o quê, hoje... Depois desses 9 ou 10 livros que eu voltei ali, no começo era mais desafiador. Mas hoje, os meninos estão brincando de luta ali, pá, 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 pá. Eu não tô nem ouvindo, eu tô aqui, ó. Focadíssimo. Aí, no terceiro berro que o Joe deu, oi, já te chamei 3 vezes. Aí eu, tá bom. Não, pera, já tô indo. E aí, é uma maneira, você até se acalma, porque você foca a sua atenção em uma coisa. Exatamente. A sua respiração muda, você relaxa. Antes de dormir, dependendo da história, dá um sono, assim. Meu sono melhorou depois que eu parei de tomar os remédios. E é uma caminhada... Porque, eu falo, você tá sendo desmaiada, você não tá descansando, né? E eu sonhava muito, eu tinha um sono agitado mesmo com o remédio. Então, assim, eu dormia a noite inteira. Eu não posso alegar que eu ficava lá olhando pro teto. Não, eu dormia a noite inteira, eu não tinha insônia. Nem pra começar, nem pra terminar de dormir, nem acordava no meio da noite. Mas eu acordava exausta. Eu era capaz de lembrar de 5, 6 sonhos por noite. Verdade. Foi fácil? Você tava não foi. muito acordada. Foi solitário. Eu não tô falando pra ninguém tirar o remédio sozinho. Pelo contrário, né? Mas foi o que eu fiz, porque não é fácil você achar um médico disposto a te ajudar no desmame. Também teve isso. E aí eu penso que eu fiz com muita tranquilidade da maneira que eu fiz e porque... Eu não tô falando, sou psiquiatra, gente, por favor, nada disso. Mas eu trabalhei 13 anos no hospital. Mas eu tenho uma noção de farmacologia. Não é contra medicamento, pelo contrário. E tem épocas que, se não for isso, você nem consegue melhorar. Mas o que eu falo é baseado também, não sou médica, mas eu falo baseado no quanto que a gente tem a oportunidade hoje, no dia a dia, de estudar, né, o comportamento humano, o cérebro. E eu gosto de acompanhar alguns médicos super interessantes, gosto de acompanhar o doutor Andrei também, que só fala disso, né? Ele tem um podcast lindo, A Culpa é do Cérebro, maravilhoso, indico fortemente. É que ele fala que tem uma hora que você vence o remédio. Sim. Que se você não mudar comportamento, se você não mudar e ficar só nisso, talvez você não vai mudar a sua vida. E outra coisa, às vezes a pessoa ficou 10 anos tomando remédio, como eu fiquei. Eu fiquei, acho que quase 15. Você quer tirar o remédio em um mês. Você não... Eu levei 1 ano e meio pra tirar os 2. 1 ano e meio. Com muita paciência, com muito critério. Tive sintomas de abstinência violentos, mas que com paciência, com apoio, eu tô ainda contornando. Mas já vejo, assim, o mundo de outro jeito. E falando em virada de chave, vamos virar aqui? Pro pessoal ver o que a gente tá vendo. Não, peraí, vamos ver. O Adri, agora que a gente tá aqui, ó, nesse lugar lindo, olha esse visual, gente. Como que faz pra vir aqui? Como que funciona? Como que é? Qual que é o arroba? Fala um pouco. Vamos lá. A cabana, então, eu vou nas dúvidas que todo mundo sempre me pergunta. A cabana, ela fica aqui em Maria da Fé. A gente só passa a localização exata depois da reserva por uma questão de segurança, tanto nossa quanto do hóspede. A gente aluga através do Airbnb. Então, o Instagram tem lá o link na bio, né? @cabanasolivais.
Basicamente, a cabana ela acomoda confortavelmente até 4 pessoas. A gente tem um quarto térreo, que é uma dificuldade que às vezes quem tem limitação de movimento, Uhum. quem tem idoso, às vezes não consegue ir até uma Sim. cabana, porque os quartos geralmente são no mezanino, são em cima. Aqui não, a gente tem essa questão Esse do acesso benefício. nos quartos de baixo, que são 2 camas de solteiro, e tem o quarto de cima, que é a cama de casal. Então a gente consegue comportar até 4 pessoas. Uma coisa que a gente mudou, no início eu não aceitava pet, mas eu percebi, e a gente sabe, né, que hoje em dia algumas pessoas poder sair e levar os bichinhos é determinante. E aí a gente passou a receber os pets, cachorrinhos ou gato nunca recebi, cachorro já algumas vezes. E sempre foi muito tranquilo, a gente nunca Sim. teve nenhum problema, eu tinha bastante receio. A gente teve uma situação só, que era um golden e ele ficou só dentro da piscina. Aí a gente precisou tirar filtro, jogar fora, porque ficou impraticável. Mas enfim, Golden. golden Golden. sendo golden. Os hóspedes ficaram lá dentro e ele ficou na na piscina. Tipo Ele assim, gente, foi feliz. eu não vou perder isso aqui. Não vou. Se eu fosse ele, faria igual. Não vou Exatamente, julgar o mas Golden. tudo bem, foi tranquilo. Sim. E a cabana ela é totalmente equipada. Então a cozinha, por quê? Qual que é a ideia? Quem vem pra cá tem isso aqui. Sim. Então a ideia é que você se desconecte, a ideia é que E você não você precisa ir no centro pra nada. não precise ir no centro para nada. Trazendo, a gente não oferece alimentação, a gente não oferece café da manhã. Agora falando, né, enquanto empreendedora, ia ser um compromisso muito, que ia me demandar muito oferecer o café da manhã. E não ia ser tão... Não ia dar, talvez, tanta virar, ai, vou deixar de ir por causa disso, não vai. Porque já é muito comum no Airbnb que não seja mesmo oferecido, porque não é hotel, né? Exatamente. Na verdade, Então, é comum que não ofereça, né? Exatamente. Então não era nada... Então a gente não oferece café da manhã, mas a nossa cozinha é absolutamente completa. Inclusive eu tive a honra de receber um chefe estrelado Michelin. Foi assim muito, muito especial, porque ele veio e é uma pessoa que eu já conhecia da televisão. E a esposa dele estava grávida e foi a última viagem que eles fizeram, eles passaram um Réveillon aqui. E aí ele me disse uma coisa que para mim foi o melhor elogio que eu poderia ter. Ele falou, olha, Adriana, eu ando com uma mala de utensílios dentro do carro. Foi a primeira hospedagem que eu fui que a mala não saiu do carro. Ai, que demais! Meu Deus, isso pra mim foi assim, não, foi mas muito legal. Eu fiquei muito encantada. Eu estou ainda muito impactada. A gente eu vou voltar logo em breve. Ah, vai ser um prazer. Vocês vão ver. A gente oferece roupa de cama, roupa de banho. Então a pessoa ela vai de alta qualidade por decisão do negócio. Exatamente. Né, a estratégia. E o café. E a gente faz, claro, carinhos para os nossos hóspedes, né? A piscina é aquecida, porque Maria da Fé é frio. Gia, tá sentindo o friozinho? É verdade. Um calor, na hora que vocês chegaram, à noite, você vai poder dormir quentinha aqui. Não, a gente já tá começando a ter frio. Já tô começando a ficar com frio. A piscina é aquecida, e aí a gente oferece um café absurdo. Vou até mandar um abraço pra Lilian, pro Éder, pra Rosane, pro Ivan, que são primos do Joe, meus primos também de tabela, né? São eles que produzem esse café e ele não fica aqui, ele vai todo pro exterior, ele é exportado. Então a gente mantém aqui sempre um café de excepcional. Alta qualidade, os que azeites eu tomei agora, de Maria da Fé. Os amenites são todos L'Occitane, porque a gente quer oferecer esse carinho pro nosso hóspede. A parte de identidade olfativa da cabana foi toda desenvolvida pela farmacêutica, que é minha amiga, que desenvolve os produtos dela todos com base no azeite, que é o Jardim Secreto, a Vânia, que você viu, né, te mostrei. A proposta dela é incrível, ela desenvolve todos os produtos dela com base no que sobra da extração do azeite. Então ela aproveita o caroço, ela aproveita o bagaço e ela faz um produto de altíssima qualidade com isso. É impressionante a qualidade do produto dela. Uma pessoa, assim, absurdamente competente. Então, é uma experiência. É uma vista de tirar o fôlego. Não, eu acho que as pessoas têm que vir aqui para pedir em casamento, para comemorar aniversário de casamento, porque é um lugar muito lindo, único e que vale muito a pena vir aqui tomar um vinho no final do dia. Sim. Olha aqui, eu só não vou tomar, a gente tava tomando água, tá, gente, agora mesmo, porque eu vou pegar a estrada, senão eu já tava aqui, ó, com o meu vinho tinto. E às vezes a gente vai tão longe para ter uma experiência que quem é da nossa região, né, já que a maioria que nos escuta aí tá tão perto,
Tem que vir aqui, gente. Vocês têm que ver E uma essa coisa que experiência eu única. falo, que é um argumento, assim, que pra mim foi muito determinante na decisão de investir. Uhum. Não tem dia ruim aqui na cabana. Não tem dia ruim. Você tá indo pra praia. Aí na hora que você tá chegando lá, que você desceu a Serra do Mar, tá aquele toró. Já fica todo mundo assim no carro, né? Aqui tá um calor, aquele céu aberto. Tem campo de futebol, tem piscina, as crianças correm, você fica aqui, toma o sol, não sei o quê. Tá frio, tá chuvoso, gente. É cena de. Parece que você tá dentro de um No livro. filme. No filme, assim. Sentar Sim. ali. Mais uma vez, a Renata, a Patrícia, a Michelle, que são minhas amigas, um dia tava chovendo, a gente ficou o dia inteiro deitadas ali no tapete, comendo brigadeiro e assistindo filme. Nossa, fazer um dia com as amigas aqui é o sonho, né? Não, é o que a gente sempre faz. Assim, a nossa meta é Ai, fazer pelo menos uma vez no gente. mês. Viagem de amigos a gente já recebeu. 4 amigas que vieram e desligaram, assim, da vida de Ah, mas marido, de vem não aí, sei o hein? quê. Vem aí a minha vinda aqui. Então, Adri, assim, é e maravilhoso, não tem dia ruim. uma pergunta misteriosa ou mandar uma indireta pra alguém? Uma pergunta misteriosa. Eu já te fiz essa pergunta, Aham. mas como agora é uma nova Adriana e eu escutei algo até para dividir com os nossos ouvintes aí ou quem está assistindo. O Gregório falou assim que a maternidade ou a paternidade, no caso dele, não é que nasce outra pessoa, não é que você aprende a se doar mais para o outro. É uma fase de aprendizado. Não é que você se perde, é que nasce um novo eu. Ele explicou de uma maneira que, depois de 10 anos sendo mãe, eu fiquei chocada com a maneira que ele trouxe à luz aquele assunto. Assim, que antes eu sempre falava assim, nossa, a gente se perde muito na maternidade. A gente morre para nascer outra pessoa, mas assim, o jeito que ele explicou, eu falei, gente, que lindo, realmente. É a primeira vez que você aprende a amar algo além de você e ter uma responsabilidade incrível com aquilo. Exatamente. Mas eu te fiz uma pergunta que eu sei que tem a ver, é porque eu lembro da sua primeira resposta, mas com essa nova Adriana que se descobriu quem é, o que quer, né? Passou por tantas fases aí de negócio, são tantos anos, né? Aproveitando esse momento ali e esse ventinho aqui, se Deus estivesse aqui e soprasse no seu ouvido, Adriana, você tem só mais 5 minutos nesse mundo aqui. Você tem 5 minutos para se despedir do que você quiser. O que você vai fazer nos seus 5 minutos? A minha resposta não mudou. Pode ter muita coisa mudada, mas a minha resposta não. Eu estaria aqui com eles, com meu marido, com os meus filhos. E eu quero que eles. Eu acho que é o que o meu marido também mais quer, é o que a gente mais quer. É que eles lembrem da vida que eles tiveram, da infância que eles tiveram, com muito carinho, com muita atenção. E que eles sempre tragam essas coisas positivas da gente. Que eles sempre se lembrem com esse carinho da gente. E eu não tenho dúvida que era com eles que eu estaria e que eu vou estar para sempre. E o que a gente leva dessa vida para você? No final, o que vale a pena? Ah, é a vida que a gente leva. Não é? O que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva. Vai embora tranquila? Eu ainda tenho muito que aprender, eu tenho muito que melhorar, ainda tenho muito que fazer, mas eu não desisto. E aí eu vou mudar quantas vezes for necessário. E eu vou mudar quantas vezes for necessário por eles. Ah, mas por eles, não por você? Porque quando eu tô fazendo por eles, eu tô fazendo por mim. Sim. Porque eu não tô feliz se eles não tiverem. Sim. Então, assim. É uma força de propósito ali, né? Completamente. Completamente. E quem é empreendedora e tá aí do outro lado? O que você poderia deixar de mensagem, assim? Se você pudesse voltar lá atrás, talvez, e soprar um acelerador para Adriana lá do passado, quando estava começando a empreender, falar, vou empreender, vou sair do CLT, vou ter mais tempo, vou curtir. Ai, vou ser dona do meu próprio negócio. Não, mas talvez uma dica de negócio, você falou, essa dica é fodástica. Aplica aí que é boa. Tá batido, mas isso me valeu na enfermagem, isso me valeu na Chili Beans, isso me valeu e me vale aqui na cabana, e eu tenho certeza que vale para qualquer negócio que você esteja fazendo. Sempre entregue mais. Sempre. Faça o seu melhor. Não, mas é porque você não conhece a minha empresa. Não conheço, mas se você fizer o melhor... Não, mas é porque você não conhece o meu cliente. Não, mas vai por mim. Faz o melhor. Faz o melhor. Seja extraordinário. Você nunca vai se arrepender de ter
superado tudo que você podia ter se superado para entregar o melhor. Adoro. Amei essa Nunca. dica. Você Amo. nunca vai se arrepender de ter feito o melhor que você podia. Que no Eu final é sobre poderia- você, né? É É você isso. não escolher ser medíocre. É Exatamente. você falar, não, eu quero ser extraordinário. Exatamente. Eu quero entregar mais. Eu e a Jaqueline, a gente tem uma fala que veio lá da época que eu tava no hospital, que eu não aguentava mais ficar no hospital. Foi uma época muito difícil. Mas eu falava pra ela, e a gente sempre falava isso, eu não vou levantar da minha cama pra fazer qualquer coisa. Uhum. A Tilly, no momento que eu decidi, eu tava assim, ó, o primeiro que passar aqui eu vou entregar a chave da loja, eu falo, tá, pode ficar. Mas eu trabalhei com seriedade, fazendo o melhor que eu podia até o último dia. Não, até hoje, inclusive, eu falei, nossa, Adri, eu não sei o que eu arrumei com o meu óculos. Já tem 2 anos que ela não tá lá. O que eu arrumei com o meu óculos? Você olha aqui pra mim, né? Olha aí, você nem tava lá mais a Tilly. E ela respondeu. Até hoje eu tiro um monte de dúvida de lente pra um monte de gente e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas sabe o que no final, quando você faz um trabalho mais ou menos, seja quando você é CLT ou quando você está empreendendo, não é sobre o lugar, é sobre você. Exatamente. Porque assim, você não está mais no hospital, mas quem você foi lá, tá aqui. Exatamente. Se você foi mediana lá, se você não entregou o seu melhor, gente, que legal que é você falar, nossa, eu quero ir em tal lugar porque eu quero ser atendida por fulana. Por que a pessoa fala eu quero fulano? Porque ela é muito boa, ela entrega a mais. Não tem coisa mais gostosa. Aconteceu comigo essa semana do que você tá numa fila de supermercado e a menina que trabalhou com você, ela trabalhava na Copa. Você tá bem? Você não sabe a falta que você faz lá. Ai, que maravilhoso. Faz, sei lá, 8 anos que eu saí de lá. Isso não tem preço. Não tem. E falando em entregar mais, temos um presentinho aqui. Que maravilha. Aproveitando aí que Dia da Mulher, né? Ontem, hoje a gente não tá gravando, esse episódio vai dia 9. Como foi ontem? 60 anos da minha mãe. Isso! Gente, que linda essa história, né? Que linda essa história. Eu quero te presentear aqui com um presentinho lá da Loba. Olha! A nossa espuma. Já que você gosta do melhor, quando você experimentar, você vai falar, vou colocar na cabana. E você sabe que eu faço isso, gente, hein? é sério. Você já cheirou esse negocinho aqui? Não. Ó, isso aqui é uma espuma de limpeza íntima. Ó, quando você for usar, sempre lembra de fazer o máximo para não perder líquido. Sim. E eu vou colocar aqui, ó. Você pode, apesar de ser para lavar, olha essa. Eu coloquei pouquinho, só para as pessoas não acharem que tem que pôr muito. Mas olha o cheiro. Nossa, que delícia. Não Nossa, é, de verdade. não é uma experiência? E olha a textura. O pessoal quer fazer barba. Eu falo, não faça barba. Mas não Você pode? Pode, mas ué, é porque como tomate é ela seu. tem prebióticos para a flora íntima da mulher. Então não tem problema. Mas assim, Nossa, muito já que bom, você de tá, verdade. já que você tá usando, usa pra coisa ideal. Nossa, Poder pode tudo, mas espero que você goste. É com muito carinho também. muito obrigada. Esse presente, você merece o céu. Ah, Você muito obrigada. tem Você é o céu. muito gentil. Você já tem o céu, né? Olha lá que maravilha. E eu quero te agradecer muito, Imagina, eu que muito pela agradeço. oportunidade da gente gravar Eu que aqui. agradeço. Mas sorte, bênçãos, eu acho que isso aqui você já tem muito. Você é Amém. muito merecedora, você sabe Muito o quanto que eu te obrigada. admiro. A recíproca é verdadeira. Você é uma querida, Obrigada. querida amiga, uma querida pessoa, uma pessoa incrível que eu conheci, leal. Imagina. Obrigada. Eu sei que é um desafio receber elogios, mas receba porque é totalmente seu. Eu te admiro muito. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço Muito mesmo. E para vocês, até a próxima. Gostou do nosso episódio? Esse episódio não seria gravado sem o apoio incrível de empresas como Neurotech, Vila e Conceito Interiores. Quero mandar um abraço especial lá para Conceito. Gente, vocês viram que lindo que ficou a loja nova lá no Marketplace? Tudo Conceito Interiores. Alta qualidade, uma máquina que corta no laser. Incrível! Mais de 18 anos no mercado. E outra coisa, o Vila Restaurante também não fica atrás. Tem um espaço lindo, maravilhoso, incrível. Um buffet com muita opção, inclusive para mim, opção vegana. Muita salada, já que eles nasceram desse ambiente. Um espaço kids. E tem muita gente que gosta de fazer casamento lá, porque lá é lindo. E quero agradecer a Neurotech, que abraçou esse projeto. O seu Calistro e a Esperança me convidaram
para conversar, para falar, eu quero apoiar, acho muito importante levar conhecimento para as outras pessoas. Eu quero apoiar um projeto que é tão especial para a nossa comunidade. Muito obrigada a todos e, gente, clica aqui, compartilha, você também pode apoiar compartilhando esse vídeo. Até a próxima!